Boa noite a todos, companheiros. É um prazer estar mais uma vez aqui. Hoje eu peço desculpa pela ausência um pouquinho. Eu estou em Bragança, participando do Festival Nossa Arte da Federação das APAI do Estado do Pará, no qual eu faço parte, também sou presidente da APAI de Novo Progresso. Estamos nessa missão aqui. E não poderia deixar de estar presente também nessa importante palestra, importante conscientização da nossa companheira vai passar a todos vocês. Companheira, você vai fazer o currículo dela. É o companheiro Jorge. É o companheiro Jorge. Companheiro Irã, você pode fazer, porque acabei que eu estou num engarrafamento gigante aqui em Belém, eu não consegui chegar em casa a tempo. Posso sim. Aí eu peço desculpas por isso, mas foi um imprevisto realmente aqui. Currículo da companheira Heloísia Ferreira Teixeira, advogada, Master em Coach Febracis, bacharel em Direito pela Faculdade de Estácio de Teresina, licenciatura plena em Química, UESP, mestranda em Resolução de Conflitos e Mediação Social, especialista em Mediação de Conflitos, Faculdade Estácio de Teresina, especialista em Direito do Trabalho e Previdenciário, ALEP, especialista em Direito da Família e Sucessões, ALEP, pós-graduada em Neurociências, Comunicação e Desenvolvimento Humano, Centro de Mediadores, pós-graduada em Direito Sistêmico, Centro de Mediadores, mediadora de conflitos extrajudiciais, OAB Piauí, mediadora judicial no Tribunal de Justiça do Piauí, EJUDIP, professora de mediação de conflitos, direito constitucional e direito da família, da pós-graduação na Escola do Legislativo Teresina, Piauí. Professora de Direito Constitucional, Administrativo, Eleitoral e Civil na Faculdade de Ciências Aplicadas de Campo Maior, FACAP. Presidente da Comissão Temática de Mediação, Conciliação e Arbitragem, Subseção de Campo Maior, OAB Piauí. Presidente da Comissão Temática de Apoio à Pessoa em Situação de Violência, Subseção de Campo Maior, OAB Piauí, e professora do quadro efetivo do Estado do Piauí, da 5ª GRE. Esse é o valoroso currículo da nossa companheira felicitadora Heloísia Ferreira Teixeira. Companheira, tenha uma boa palestra. Estamos juntos com você. As palavras são suas. Obrigada. Estão me ouvindo direitinho? Sim. Pronto. Eu cumprimento o governador do Distrito LA6, companheiro Elvis Padovani, e sua companheira linda, não sei se ela está aqui. Cumprimento também o companheiro Jorge, companheiro também coordenador do GST, Iranildo do Vale, meu padrinho, do qual eu estendo os cumprimentos a todas as lideranças aqui presentes, todos os companheiros, companheiras, domadoras. Então, eu sou Heloísia, o companheiro Iranildo já apresentou meu currículo, mas está faltando algumas coisas, companheiro. Eu gostaria de complementar. Bom, mais importante, sou filha de um Deus que me ama, que deu seu único filho por mim, por nós. Sou mãe, sou esposa, sou filha amada da dona Terezinha e do seu Aloísio. Sou uma pessoa altamente proativa, compromissada,
sou comprometida, sou de horário, né? São características minhas. Sou uma pessoa que gosta de ajudar o próximo, que tem alegria dentro de si. Companheira Ana? Não, não. Estou ouvindo. Pronto. Tenho alegria dentro de mim. E hoje, a minha bandeira na minha vida é ajudar as pessoas. E na valorização da vida, desse ativismo de proteção à vida. Eu sou mãe lutada pelo suicídio da minha filha, Maria Cecília, que partiu em 2017, com 17 anos. Eu vou contar um pouco da minha história, para que vocês conheçam como tudo aconteceu e como eu me tornei essa mulher hoje, que busca a felicidade, que acorda todos os dias para ser feliz. Eu comecei a namorar com meu esposo, eu tinha 15 anos. Aos 18, eu estava grávida. Aos 19, tive minha filha, Maria Cecília. Logo, meu esposo passou no concurso público, eu também, nossa família linda, já pensava em outro filho. Então, eu fiz tratamento para ter meu segundo filho. Com 8 anos após o nascimento da Cecília, eu tive meu segundo filho, logo depois veio o terceiro. Aí eu liguei. 3 filhos muito amados, uma família estruturada, uma família amada, muito conhecida aqui na minha cidade, professora, tinha grupo de jovens que eu liderava, de prevenção às drogas, porque naquela época, o maior mal que eu achava dentro da sala de aula eram as drogas. Então, eu me voltava na prevenção a esse caminho de estar se colocando, de tirar o jovem das drogas. Não se falava em suicídio. Em 2017, eu não vi a minha filha adoecendo. Eu não vi a minha filha com depressão. Uma jovem linda, 17 anos, educada, meiga, tinha amigos, tinha sonhos. E a depressão entrou na minha casa e eu não vi a minha filha adoecer. A Cecília, ela era uma menina que tudo que ela se colocava para fazer, ela resolvia. Muito inteligente, fazia engenharia civil. O que eu achava normal, o que eu achava não era normal, era comum, uma jovem passar a noite acordada no computador, trancada no quarto, camisas longas, as roupas que a gente escolhia, ela sempre tinha preferência por blusas longas, não que ela se mutilasse os braços, mas ela preferia ficar escondida atrás de uma jaqueta, apesar de ser muito bonita, mas minha filha tinha um comportamento estranho, e eu não notei, eu não olhei. Em maio, chegamos na faculdade, e ela cometeu o ato. Nessa minha história de aprender a liderar, aprender a conversar, a palestrar sobre a minha história, nós não falamos como aconteceu. Mas eu falo de quem é Heloísa depois que aconteceu. A família se destrói. E aos poucos, nós vamos nos reconstruindo. A nossa cabeça vai se reorganizando. E meu maior conflito era entender por que minha filha fez isso. E por que eu não fiz nada. E sempre vem nos diálogos de algumas mães, e se eu tivesse feito alguma coisa? E se eu tivesse tomado essa atitude? E se eu tivesse adotado esse comportamento? Mas humanamente é impossível voltarmos no passado. Então eu só tinha 2 caminhos a seguir. Primeiro, continuar na minha dor e ninguém ia me julgar. Se eu não quisesse trabalhar, se eu não quisesse continuar, se eu quisesse ficar somente em casa tomando remédio, ninguém iria me julgar, ela perdeu a filha. Mas eu não queria isso para a minha vida, porque eu tinha 2 filhos pequenos ainda. O José, com 9 anos, e o Aloísio, com 6.
meu esposo, dilacerado. Então, o caminho que eu escolhi foi tentar ressignificar a perda, a partida da minha filha. Então, eu busquei estar junto de outras mães. Éramos 7. Eu, única de Campo Maior, e as outras 6 de Teresina. E nos reuníamos toda quinta-feira, última quinta-feira do mês, só nós 7, sempre presencial. Ali eu conversava com quem sabia exatamente a dor que eu estava passando. Eu estava conversando com uma mãe que iria me entender. Porque no início as pessoas querem saber o motivo, querem lhe acolher. Às vezes até julgam, outras não. Mas você quer falar com alguém que entenda, porque você se sente excluída de tudo. As pessoas se afastam porque a filha dela partiu pelo suicídio. E o suicídio, ele é um tabu na nossa sociedade. Eu não tocava nesse nome na minha casa. Eu não sabia acolher, eu não sabia identificar, porque nós não falávamos sobre isso. De perguntar, você precisa de ajuda? Eu vou pegar na sua mão e levar no psicólogo. Porque eu perguntei para minha filha se ela queria conversar com um especialista. Ela disse que não, que estava tudo bem. Mas o coração de mãe sente que não está nada bem. Então, as 7 mães se juntaram. Chegou a pandemia. E como que nós íamos continuar? Então, se falava muito no online. E começamos a criar um grupo, nos autotitulando de Vida que Segue. E foi quando nós começamos a fazer as lives no Instagram e mães de todo o Brasil começaram a entrar em contato com a gente. Hoje o grupo acolhe 80 famílias de 15 estados do Brasil, mais o Distrito Federal, mais uma mãe de Portugal, que é brasileira, mas mãe de Portugal. Então, essas mais de 80 famílias, são 86 famílias. Cada vez que uma mãe entra no grupo, eu fico muito triste. Mas nós decidimos transformar o Vida que Segue em uma associação do Vida que Segue para cuidar de pais enlutados de todo o Brasil, fornecendo psicólogos online, psiquiatras quando a família não tem condição, apoio terapêutico mensal de forma online, sempre com um psicólogo, para que a gente pudesse estar alcançando o maior número de famílias. E isso foi acalmando aquela dor que a gente guarda aqui dentro do peito. Então, eu não queria ser mais uma mãe que perdeu, eu queria ser uma mãe que ajudou, que ressignificou. Então, você começa a estudar sobre pessoas. Eu queria saber como a pessoa pensa, como ela toma as atitudes. Então, eu me tornei coach. Fui atendida por um coach e me tornei coach. Hoje eu sou master coach da Febracis, Teresina. Aprendi sobre mediar conflitos em casa, aprendi sobre neurociência, desenvolvimento humano, direito sistêmico. Eu, como advogada, eu tenho que entender a dor daquele meu cliente que chega no meu escritório. E que as dores, quando a pessoa parte pelo suicídio, não existe uma única dor. O suicídio é algo muito complexo, a depressão é complexa, é aquela última gota, é um adoecimento paulatino, é assim, com o tempo, você vai adoecendo, e por não controlarmos nossas emoções, as pessoas decidem tomar uma atitude extrema. E compreender sobre emoções, compreender sobre o ser humano, que as nossas emoções é que vão conduzir a nossa vida, a gente percebe que às vezes falamos coisas e depois nos arrependemos. Então, o que eu faço? Ensino inteligência emocional aos alunos por onde eu palestro. Que aquela inteligência emocional, ela pode sim ser adquirida, é uma habilidade que pode ser desenvolvida no outro. Assim como o acolhimento no Setembro Amarelo, em todos os meses do ano, pode ser desenvolvido. Dentro de uma instituição, o companheiro Iranildo pode falar um pouco ao meu respeito, eu sou uma mediadora do grupo, de entender o porquê que cada um decidiu daquela forma, e acolher a sua escolha e tentar direcioná-lo à escolha do grupo.
o Lions Clube de Campo Maior, ele não só me deu um espaço, ele me deu um sentimento de pertencimento. Todos aqui estão nesse grupo porque se sentem pertencidos. E o companheiro Iranildo, ele faz com que cada um se sinta importante dentro do grupo. Ele me chamar para palestrar me tornou uma pessoa muito honrada, companheiro. Eu agradeço você ter me convidado para estar falando para os nobres colegas, nobres companheiros. E eu vou começar a conversar com vocês, já que vocês já conhecem um pouco da minha história, eu vou conversar com vocês no mundo, como que se iniciou esse estudo sobre o suicídio. No século de 1776, um cientista, um filósofo chamado Goethe, acho que ele é conhecido, ele escreveu um livro, As Angústias, as Tristezas do Jovem Werther. Esse filósofo, ao escrever o livro fez um sucesso. Contava a história de um jovem que se apaixonou e, por um amor não correspondido, terminou cometendo suicídio. E o livro fez tanto sucesso que as pessoas começaram a imitar esse comportamento no mundo. Então, o livro de Goethe foi proibido na Itália, em alguns países da Europa. Esse livro já não estava mais nas livrarias, porque induzia a pessoa a imitar o comportamento do jovem Werther. Em 1975, na década de 70, um cientista chamado David Phillips, ele fez um texto, um artigo sobre A Culpa Não É de Werther, e chamou esse artigo de... A principal fala dele era o efeito Werther. Quando vocês escutam uma reportagem sobre suicídio, ninguém é para falar, não é para se comentar, não se fala as causas, porque aquele ato daquela pessoa impacta diretamente 16 pessoas. Se cada suicídio no mundo impactar diretamente 16 pessoas, então nós temos uma sociedade propensa a imitar aquele comportamento. É por isso que se trabalha prevenção e é por isso que se trabalha a pós-venção. A prevenção para que não aconteça e a pós-venção dentro daquela família para que não aconteça mais dentro daquela família. E no grupo nós já tivemos casos em que a família toda partiu. Então, nós trabalhamos a prevenção e a pós-venção. Um jovem nos Estados Unidos, ele também cometeu suicídio e surgiu aquela onda de trabalho, de valorização da vida, aconteceu no mês de setembro, ele tinha um carro amarelo, todo mundo conhece essa história. E aí, os amigos começaram a distribuir lacinhos e cartãozinhos que você vai conseguir, que você vai vencer, que você é passageiro, que você só tem que passar por esse momento. E aí, a família começou a receber mensagens de que uma pessoa estava doente emocionalmente, mentalmente, e não fez o ato por conta daquele cartãozinho ou por conta daquele lacinho amarelo. Começou-se a campanha do Setembro Amarelo no mundo. Mas só veio ganhar força em 2014 com o CVV, que é o Centro de Valorização da Vida, onde nós temos profissionais que são treinados para escutar. Se essas pessoas são treinadas para escutar, nós também podemos ser treinados para escutar. Acolher o amigo somente escutando, sem falar nada. Porque quando você chega em um velório, ou quando as pessoas vieram me cumprimentar, elas diziam assim, mas você ainda tem 2 filhos. Mas não era isso que eu queria escutar. Seu marido é jovem, você vai acabar com seu casamento. Naquele momento em que minha filha estava dentro do caixão, eu não sabia nem meu nome. Então, as pessoas não sabem o que falar, e muitas vezes falam algo errado. Já vi velórios em que a moça perdeu o marido jovem também, e a pessoa diz, mas você é jovem, daqui a pouco está com outra pessoa.
Então, muitas vezes, às vezes, e nós temos que entender que as pessoas julgam e falam, porque foram criadas daquela forma. Não cabe a mim julgar também, porque o julgamento é inerente ao ser humano. Mas eu preciso entender que há coisas que eu posso falar, há coisas que eu não posso falar. Que é melhor se calar, só escutar e dizer, minha amiga, meu amigo, eu estou aqui do seu lado para o que você precisar. Porque não há, nesse momento, não há o que falar. Não existe palavras que confortem uma dor tão grande que quando alguém parte, alguém que a gente tanto ama, esse sentimento do nunca mais. Você pensa, nunca mais eu vou ver, nunca mais eu vou abraçar. Então, quando se trabalha no luto, quando se trabalha com pessoas que vivem um luto, luto de pais que perderam os filhos, eu fui treinada a escutar aquela mãe que quer desabafar. E ela diz, eu não vi, eu poderia ter feito isso. E se eu tivesse feito isso? Por que isso aconteceu? Em que eu falhei? E a todo momento, isso me toca o coração e eu percebo que temos que ficar atento o tempo todo. Mas não só com os dentro de casa, também com quem está ao nosso lado, nas instituições, como lá os clubes de Campo Maior, como diversas instituições do qual eu faço parte, a OAB, que se alguém estiver passando por um adoecimento mental, eu preciso olhar para aquela pessoa de forma diferente. Porque a dor dela, por mais que seja insignificante para mim, é muito importante para ela. E quando a gente começa a estudar neurociência, a gente começa a entender até as dores dos nossos filhos quando crianças. Quem aqui tem filhos ou netos pode entender que no momento do desfraude, que a mãe chega na escola e o filho ainda usa fralda, passei por isso. E aí uma mãe diz, o meu filho não usa mais fralda. E diz isso na frente do meu. E meu filho, ele compreende. Ele compreendeu. Porque ele me perguntou depois, mãe, só eu que uso fralda? Quando você percebe que aquela criança já está formando um pensamento, uma convicção. As convicções são formadas desde o momento que ela nasce, do amor que ela recebe, das palavras que ele escuta. Se você disser para o seu filho, você erra em tudo, você não acerta, ele vai lembrar isso pro resto da vida. Não, quando ele errar, ele vai dizer, mas meu pai disse que eu não acerto nada. Então eu comecei a viver uma nova história com minha família, de todo dia profetizar na vida deles. Você vai conseguir, você é inteligente, você é um menino amado. Então a minha vida, eu mudei. Setembro Amarelo não é um momento de ficarmos falando só sobre suicídio, não. É o momento de identificar. Será que na minha casa eu preciso ter uma maior atenção? Será que na minha casa ou no meu trabalho eu posso ser a diferença na vida de outra pessoa? Porque na minha vida eu escolhi ser diferente na sociedade. Eu consigo passar por todos os lugares e dizer, você vai passar por mim, você vai ficar melhor do que você estava antes. Porque eu estou aqui para lhe ouvir. Não é fácil. E todas as mães que entram no grupo, elas contam uma história diferente. Mães que levaram para psicólogos, mães que internaram, mães que não identificaram, como foi o meu caso, filhos que não tinham depressão, filhos amados. Todas, você percebe que ela não escolhe classe social. A depressão não escolhe. A depressão também não escolhe cor, gênero. Mas o maior número de suicídios dentro do grupo são pais que tinham filhos homossexuais. O medo de falar, de desapontar os pais, porque não aceitavam a sexualidade dos filhos. Nós fizemos uma estimativa que dentro do grupo 86% são por conta de questões de não aceitação.
E hoje são mães que são ativistas por essa causa. Mas se eu posso ser a diferença agora, eu não tenho que deixar isso acontecer na minha vida. Então, eu tenho que alertar as famílias. Acolham os filhos de vocês. Acolham a sociedade. Hoje o mundo mudou, ele não é mais o mesmo da minha época, da época de vocês. Eu lembro que quando eu chegava, meus pais chegavam, visita em casa, eu tinha que sair da sala e ir para o quarto, para que meus pais pudessem conversar na sala. O jantar, eram os adultos primeiro que jantavam. Depois as primaiadas, as crianças iam comer. Hoje, eu não permito chegar na minha casa e eu ter que fazer silêncio porque meu filho está no videogame. E quando eu chego em casa, eu digo, se levante e venha me tomar a bênção, venha me abraçar, eu preciso do seu abraço. Porque aquela família em que o pai chega em casa, passa, a mulher não dá atenção, o filho não dá atenção, ele chega, vai para o quarto, está cansado, dorme sem dar boa noite para ninguém, isso é uma família comum. Mas não é o normal. O normal é quando todo mundo se une. Filha, eu cheguei, me dê um abraço. Quantos de vocês conseguem dizer eu te amo para os filhos? Ou conseguem ouvir dos filhos eu te amo? Então, o que eu fiz? Eu ensinei meus filhos a dizerem eu te amo. Para mim, para o pai, para o avô, para a avó. Porque a nossa história aqui na Terra é muito pouco tempo. Então, a gente precisa ser diferente. A gente precisa, à noite, antes de dormir, tomar a benção. Benção minha mãe, benção meu pai. São valores que eu pretendo seguir adiante. De quando eu ligar para minha mãe, saber que todo dia eu tenho que passar 1 hora conversando com ela. E dizer, benção minha mãe. E saber que ela vai falar de todo mundo e eu tenho que ficar pacientemente escutando. E essa minha vida, eu sou assim hoje porque eu fui mudada pela dor. Não me mudaram pelo amor, me mudaram pela dor. E se você perguntar, mas está tarde de eu fazer, de que eu faça isso. Não, nunca é tarde, se você recomeça todos os dias. Então, essa oportunidade de falar com vocês, de falar sobre o Setembro Amarelo, é da importância que nós temos de estar todo o tempo atentos com a nossa sociedade. Estivemos agora nós temos na nossa cidade um açude belíssimo. O grupo dos Lions de Campo Maior estavam do lado do açude, numa mobilização, camisas amarelas, distribuindo lacinhos, abraços, água para quem passava caminhando no açude, músicas eram tocadas para que dizer, sim, a vida vale a pena, é necessário a gente estar investindo na nossa saúde mental, não cuidar somente da física, mas também da saúde mental, numa campanha de conscientização, né, sobre a prevenção ao suicídio, porque falar em suicídio é um tabu. Então, a gente troca suicídio por valorização da vida. E a gente alerta a sociedade para que eles busquem ajuda quando se sentirem, porque, às vezes, a pessoa nem se percebe que está com um adoecimento mental. E nós precisamos... O autoconhecimento em mim, ele foi tão forte que eu me identificava com depressão do luto, não depressão doença, mas a depressão do luto, que é diferente. E, às vezes, eu lia sobre o luto e perguntava, qual fase eu estou agora? Será que eu já estou na fase da aceitação? Ou eu ainda estou na fase da negação? Porque quando você começa a estudar sobre luto, quando você começa a estudar sobre a suicidologia, você percebe, o autoconhecimento ele é tão claro dentro de você e você percebe, não, eu preciso procurar ajuda. Está no momento de conversar com uma escuta especializada, com um psicólogo. E hoje, conversar com um psicólogo não é só gente doido. Antigamente tínhamos essa ideia, não, quem tem psicólogo é gente doido. E o que é gente doido? Estamos a um pontinho de enlouquecer, mas a todo tempo buscando inteligência emocional para sobreviver. E é necessário conversar com alguém que entenda, que saiba me direcionar para onde ir. Eu fiz questão de não ir
O meu psicólogo, ele era coach, chama-se Breitner Barbosa. Ele era o diretor da Febracis de Teresina, hoje ele é o diretor da Febracis de Natal e de Recife. E eu fui atendida por ele, e eu dizia assim, olha, eu não quero que você faça com que eu me entenda, não, eu quero uma receita pronta. Como que eu vou seguir a partir de agora? Ele disse, você só vai seguir se você tiver autoconhecimento. E para você ter autoconhecimento, você precisa ler muito. E meu tratamento foi através do estudo. Toda semana eu tinha que ler um livro e fazer a resenha do livro para ele. O que aquele livro me ensinava. Que técnica de acolhimento ele me ensina. Para finalizar, eu vou falar sobre as 5 linguagens do amor. Alguém já leu esse livro? Do autor Gary Chapman? Ele é um psicólogo. E ele fez um trabalho sobre o tanquinho que todos nós temos. Um tanquinho que você sempre tem que ficar enchendo. Imagina que você tem um tanquinho dentro de você. E você está enchendo com palavras boas ou está enchendo com palavras ruins? Você enche ele com palavras com momentos de felicidade ou com momentos de tristeza? Então, Gary Chapman, além de falar sobre esse tanquinho da gente, ele fala que nós podemos identificar a linguagem do amor das outras pessoas. E são 5. Primeiro, não existe uma ordem, mas eu vou falar todas na sequência de 1 a 5. Primeiro, tempo de qualidade. Tempo de qualidade é aquele momento em que, se você estiver em casa com sua família, desliga tudo. Não exija que eles desliguem, porque eles não vão desligar, então desligue você. Você tem que ser o exemplo. Se você está conversando com alguém, desligue o celular. Conecte-se com as pessoas pelos olhos. Esse tempo de qualidade é você mostrar, estou aqui. E o fato de você estar prestando atenção no que a pessoa fala, você está enchendo o tanquinho dela. Segunda linguagem. Tem atos de serviço. Quem é aqui, depois, pessoas que têm mais de 50 anos, que a mãe diz eu te amo? A minha mãe não diz eu te amo, não. Eu que digo para ela. Mas ela não me diz. Porque a minha mãe foi ensinada dessa forma. Mas a linguagem do amor dela são atos de servir. Ela acordava de manhãzinha cedo, preparava o café para o meu pai, preparava todo o lanche para todo mundo, minha roupa alfarda estava gomada, a casa limpa. Ela fazia tudo, ainda era professora. Mas o ato de servir era a maneira dela dizer, eu te amo, minha filha. Então, essa é uma linguagem do amor. E eu preciso identificar que existem pessoas que não vão me dizer, eu te amo, mas fazem tudo por mim. Se disponibilizam com o tempo dela. Então, atos de serviço é a segunda linguagem do amor que eu falo para vocês. A terceira linguagem do amor é o toque físico. O toque físico são algumas pessoas que, para você conversar com aquelas pessoas, você precisa tocar no ombro, estou aqui. Meu filho, mais novo, ele é toque físico. Ele gosta de me beijar, gosta de me abraçar, só anda de mãos dadas. Meu marido também é toque físico, só gosta de andar de mãos dadas. E eu tenho que entender que, para mim conversar com aquela pessoa, eu tenho que estar tocando no ombro. Ou tenho que abraçar, ou tenho que dar um beijo. Quarta linguagem do amor, dar presentes. Dar presentes não é comprar o presente mais caro. Não é você comprar o iPhone que o seu filho tanto quer. Que, às vezes, eles vão querer o iPhone dele, mas você vai dizer assim, não, filho, foi o que eu fiz aqui em casa. Não, filho, eu te ajudo a comprar. Mas você vai ter que guardar a sua mesada e a gente vai contabilizar no final do mês, do ano, quando você fizer seu aniversário, você pede dinheiro e não pede presente por tios, e aí você vê o que, se tiver faltando, eu completo. Se tiver faltando muito, espera outro ano.
desenvolvendo a meritocracia. Não é esse dar presente. Eu tenho que ensinar meu filho sobre valores de meritocracia. O dar presente é você lembrar, saiu de casa, viu uma florzinha, traga para sua filha. Viu um bombom, traga para sua esposa. Viu algo para ela. O pior é que quando chega em casa, a esposa pergunta, o que você fez de errado? Então, a gente precisa ter esse hábito, para que as pessoas não desconfiem do nosso comportamento, que isso seja algo natural, em que você saia de casa. Tem mães que saem de casa, que levam, que vão para as festas e dizem assim, eu vou levar isso aqui para o meu filho, eu vou levar docinhos para o meu filho, que às vezes nem comem, porque tem que levar para os filhos. É aquela pessoa que gosta de dar presente. Quando imaginem, eu vou usar um pouco da neurociência, vou utilizar um pouco do coach. Imagine uma criança que ela foi educada pelo pai a receber flores, a receber presente, a ser a pessoa mais importante da casa. Filha, tu é importante, filha, tu é maravilhosa. Ela nunca vai se colocar numa situação de violência doméstica, porque ela foi criada de uma forma diferente. Quando ela tiver num relacionamento em que o marido levantar a mão para ela, ela vai dizer, meu pai não me batia. Eu não mereço. Ela sabe que aquilo ali é errado, aquele relacionamento é errado. Ela pode até demorar a sair daquele relacionamento, mas ela sai porque ela nunca foi tratada pelo pai com violência. Agora, imagine uma criança que foi criada a vida toda num ambiente violento, em que o pai batia na mãe, brigava. Eu falo isso porque eu sou presidente da Comissão de Apoio à Mulher em Situação de Violência, e eu tiro mulheres de situação de violência. Então, quando aquela filha que é criada nesse ambiente disfuncional, ela contra um relacionamento em que vive a violência doméstica dentro do casamento, ela lembra da infância dela, mas eu aprendi a amar o agressor, por que eu não vou aprender a amar meu marido? Ela pode até sair da violência quando a violência passa para os filhos. Então, ela sai daquela situação de violência, mas é muito difícil ainda, porque ela normalizou aquela situação, porque ela vivia aquilo na infância. Então, estudar sobre pessoas, desenvolvimento humano, é saber que cada um tem uma linguagem de amor, tempo de qualidade, atos de serviço, a validação, palavras de afirmação. Outra linguagem, palavras de afirmação, vai dar certo, meu filho. Tu estudou para essa prova, você pagou o preço, agora está na hora de tu colher tua vitória. E você não fala só uma vez, não, é repetição, para que ele se sinta importante e se sinta merecido. Porque nós precisamos entender que nosso filho tem aquele tanquinho, e eu posso escolher com o que eu vou encher o tanquinho dele. Palavras de felicidade. Eu torno tudo aqui em casa especial. Os filhos de vocês, eles não lembram do primeiro aniversário deles. Eram muito pequenos. Eles não lembram. Mas eles lembram do que você falou para eles. Olha, filho, no teu primeiro aniversário veio tua avó, teu avô ainda era vivo, tua avó estava aqui, nós tivemos a família que veio de longe. Eles lembram do que você fala e eles formam uma memória. Se você tem foto, primeiro mensário, segundo, terceiro, 12 mensários no ano, até chegar, 11 mensários, aí chega a festa de um ano, e você tem foto, e no futuro você mostra essas fotos, ele olha e diz assim, e você diz para eles, você foi muito amado. Muitas vezes, não dá para fazer porque nossos filhos estão grandes, e aí vamos fazer com nossos netos. Tentar recomeçar, tentar viver de forma diferente. Fazer com que eles se sintam pertencidos à família. Porque quando eles não se sentirem pertencidos à família, eles vão procurar outro lugar que lhe dê pertencimento. O grupo, o Lions, eu nunca vi um grupo para ter um sentimento tão grande de pertencimento, de fazer algo porque você ama estar fazendo naquele grupo. Tive aqui prazer de ser a diretora social, ao lado da companheira Luzelene, que era a presidente,
E eu via o amor dela pelo Lions. Hoje estamos no ano que o companheiro Ulisses é presidente, e eu posso ver também o amor do companheiro Ulisses. Vou fazer 2 anos no Lion e já me sinto pertencida no coração de todos vocês. Muito obrigada. E agora eu abro para perguntas. Fique à vontade. Companheiro Irã, posso falar? Pode sim, meu amigo. Fica à vontade. Então, primeiramente, companheira Heloísia, é assim, minha total solidariedade a você e a sua família, certo? Eu e minha esposa, nós tivemos uma experiência também de perder uma filha, não nessa situação. Então, a gente sente um pouquinho do que você sentiu e que provavelmente ainda sente, porque a gente só aprende a conviver, né? Nunca passa efetivamente, né? Então, obrigado pela sua história, por ter compartilhado isso aqui com a gente, né? Eu queria falar um pouquinho, né? Você até abordou pelo menos as 2 situações, não sei, talvez as mais comuns, né, que levem uma pessoa a cometer esse ato extremo, né? Uma é a questão da aceitação pela família, né? Então, talvez passe pela aceitação dela mesma com ela e também da família em relação a ela. Eu espero que essas próximas gerações já tratem isso de uma forma mais natural, né? Eu estou falando deles entre eles e depois, né, consigam ter um entendimento melhor sobre isso, né? Que os pais, as mães estão ali para acolher e não jogá-los nesse mundo que está assim, propenso a destruí-los, né? Então, e sim acolhê-los, né? Orientá-los, enfim, vão ser sempre nossos filhos, independente das escolhas. E aí, nesse caso, nem é uma questão de escolha, já vem mesmo, né, da pessoa. Então, acolhê-los com o amor mesmo que nós temos que ter e protegê-los assim, da forma melhor possível. A outra é a questão das doenças, né, da alma, né, como, por exemplo, a depressão. E, infelizmente, eu ainda percebo muito essa questão do preconceito, né, de que a pessoa, não preciso ir ao psicólogo ou ao psiquiatra, né? Eu ainda escuto essa questão, eu não sou doido, eu não preciso fazer isso, né? E quando, na verdade, todos que tivessem a possibilidade de fazer, né, uma análise, uma terapia, é tão bom a gente poder se conhecer, a gente poder entender algumas coisas que acontecem com a gente, né? Eu faço terapia já desde o início do ano 2000, né? E ajuda muito a gente. E eu sempre estimulo, aconselho as pessoas a fazerem, né? E nessa questão você falou também da escuta, né? Quando as pessoas vêm, tudo a gente vê que está numa situação complicada, deixar elas falarem e a gente não julgar, a gente não fazer nenhum juízo de valores, né, daquilo que ela está dizendo, se é bom, se não é. Escute, né, abrace, né, de novo, acolha. Eu acho que acolhimento é um negócio importante. E a gente no Lions, a gente aprende essa questão da escuta ativa, né, de realmente escutar o que aquela pessoa está falando com atenção, né, e sem julgamentos, sem nada dessa natureza. Então, eu acho que a gente tem realmente que falar muito, muito sobre isso. E aí eu queria ver com você que, que sinais, talvez,
toda a sua vivência, do seu estudo, dessas conversas, né, que você tem na sua associação, a gente consegue pensar alguns comportamentos, algumas coisas, seja com nossos filhos, seja até com pessoas mais adultas, já, né, que aqui em Belém teve uma época agora que estava assim uma frequência muito alta de pessoas cometendo suicídio, né? Tanto que os shoppings precisaram se adaptar, colocar rede em todos os lugares, porque, enfim, estavam uma coisa bastante assim frequente, né? Agora, recentemente, semana passada, uma criança, eu acredito que por volta de 10 anos, né, cometeu também o suicídio. Me parece que ela estava no espectro autista, né, e acabou fazendo isso, se jogou pela janela do banheiro, né? Então, o que tem alguma coisa, alguns sinais que a gente possa tentar perceber, né, em termos de mudança de comportamento ou outras coisas assim, que acenda o alerta e aí a gente já possa fazer alguma coisa para antecipar? Companheiro, é uma pergunta muito difícil. O suicídio ele é complexo. Não existe uma única causa. Existe uma série de acontecimentos que fizeram com que a pessoa fique adoecida mentalmente, é assim como a gente é ensinado, adoecida mentalmente e termine a pensar em tirar a própria vida, essa desesperança, como é chamado. A pessoa não tem mais esperança de nada, ela está simplesmente apática, está vivendo aquele dia ali, esperando ele terminar, porque não tem mais aquele amor de viver. Alguns livros, o próprio livro do Daniel Goleman, né, que ele fala sobre a inteligência emocional de Daniel Goleman, ele fala que a nossa normalidade é querermos sobreviver. Né? Ele até fala a história de uma mãe e um pai que estão viajando com um trem, com uma filha na cadeira de rodas. E o trem se descarrilha, cai dentro de um mar gelado, e chegam os socorros, e aí a primeira coisa que o pai e a mãe sabem que vão partir, mas entregam a filha para que alguém a salve. Mas ela ia viver na cadeira de rodas, sem o pai, sem a mãe. Como que ela vê? Mas nosso instinto de sobrevivência é mais alto. Nós temos a esperança de que o dia vai amanhecer, não há uma noite que não dure para sempre, que dure para sempre. Então, quando a gente fala de suicídio, não é uma única coisa, é como se fosse a agulha, aquela gota de água dentro daquele copo que transborda. No nosso grupo Vida que Segue, nós temos idades desde 11 anos, né, até 46 anos, é a faixa de idades que nós temos de pessoas que partiram. Então, você imagina assim, uma criança de 11 anos, você imagina, ou será que ela estava adoecida mentalmente, ou talvez ela tenha pelo impulso? Não há como julgar, não há como definir, porque a causa a pessoa leva com ela. O que eu posso fazer? Além de tentar entender, é entender principalmente quando algo está errado ao meu redor. Porque nós, pais, a gente tem aquele sentimento de se colocar no lugar de nossos filhos, saber que algo mudou, que algo não está bem. E se isso acontecer, ação. Ação. Porque quando eu consigo identificar dentro da minha casa um problema e resolvê-lo, uma fechadura da porta que está quebrada, eu resolvo. A lâmpada queimou, eu resolvo. Isso é fácil, porque eu estou vendo. É algo que precisa ser consertado, mas ser consertado nas pessoas, eu preciso ter um olhar além. Eu preciso sair do meu mundinho, que eu não sou o centro do universo, e que existem pessoas ao meu redor, e eu tenho que olhar. Porque hoje eu não tinha essa percepção, mas hoje, quando eu converso com alguém, eu observo a unha, os braços, as roupas, os tiques nervosos, o cabelo. Tem amigas que eu pergunto assim, amiga, você está passando por algum problema? Ela, por quê? Eu digo, porque seu cabelo está caindo.
Ou é você que está puxando? Às vezes é hormonal, mas eu quero saber se você precisa de ajuda. E a pessoa termina me pedindo ajuda. Então, você tem um olhar mais aberto. É como eu falo nas minhas palestras, eu não olho, eu não escuto com os ouvidos, eu escuto com os olhos. Alguém está conversando comigo e eu identificar realmente o que aquela pessoa quer. Eu fui dar uma palestra em Coivaras, que é uma cidade aqui próxima, e uma meninazinha pediu para falar comigo no final. E falou que a irmã dela tinha depressão, já tinha tentado, e que a família não olhava para ela. Que ela nunca foi importante dentro da família. E que a mãe dela precisava do amor da mãe dela, que precisava de um psicólogo. E aí, quando eu saio, a mãe era a zeladora da escola. E a mãe, diga. Aí eu cheguei, chamei a psicóloga, eu digo, olha, você vai fazer atendimento com essa mocinha já na segunda. Isso foi semana passada. E a mãe disse, diga, sou a mãe dela. Eu disse, pois vamos conversar. Eu disse, aí ela já foi contando uma história. E o que eu faço? Escuto. Se eu não der aquele sentimento para a pessoa me contar tudo, o que eu falar não vai fazer sentido. Porque a pessoa ela precisa ter o sentimento de desabafo. No final, eu só disse, olha, você sabe como que você resolve com sua filha? Dê mais atenção para ela. Ah, mas é porque minha vida é muito atarefada. Dê atenção para sua filha. Foi só isso que ela me pediu. Você se preocupa com a outra filha que está doente, mas você deixou ela e ela precisa de acolhimento. E o acolhimento que ela quer é você que vai dar. Faça atividades com ela, vá caminhar com ela, faça um bolo com ela, tenha tempo de qualidade com sua filha. Então, o que a menina pediu? Atenção da mãe. E a gente precisa ser muito objetiva para identificar o que realmente aquela pessoa quer. Quando o marido chega em casa brigando, quando o marido chega em casa e a mulher está brigando, ela só quer um abraço, um beijo, e dizer, meu filho, eu cheguei para lhe ajudar. Então, a gente precisa ser mais objetivo, identificar realmente as necessidades das pessoas. Observar, ver o que acontece na minha casa, que necessidade aquela pessoa precisa de ser acolhida, de ser amada, de ser respeitada, de ser incluída. Não existe, assim, uma forma de descobrir aquela pessoa está em adoecimento mental. Não existe, companheiro Jorge. Mas há algo que fala que a gente que não está bem e como eu posso agir com o outro. Isso vai falar mais sobre mim do que sobre a outra pessoa. Quem será a Heloísia ao acolher outra pessoa? Eu fiz o meu papel. Hoje, se acontecer alguma coisa, eu dei o meu melhor em tudo na minha vida. Como mãe, como esposa, como professora, como amiga, como filha. Eu não vou me arrepender de nada. Porque eu sempre procurei acertar. E você perguntar, mas é difícil, você sempre está fazendo. Me faz feliz. Me faz feliz, porque eu me tornei assim, eu escolhi viver assim. Não é algo que eu faço por obrigação ou por tem que fazer desse jeito. Não, eu escolhi para ser feliz. Ok, obrigado. Só mais uma coisa antes de dar a palavra para os demais. Me parece também que tem alguns grupos, digamos assim, profissionais, que a gente percebe mais a incidência, por exemplo, dessas questões de depressão, ansiedade, tudo mais. Um que eu vejo é a classe dos professores e das pessoas que estão fazendo pós-graduação, mestrado ou doutorado, por conta de toda a pressão que existe, né, em cima dessas pessoas. E eu sou professor também, então eu convivo com vários, tanto colegas meus quanto com alunos que eram do mestrado, do doutorado, né, colegas na época, que muitos desses tiveram ou questão de ansiedade ou depressão, ou as duas coisas, né? E fazem tratamento, remédio, terapia, etc. Me parece que também tem, às vezes, né, nesse caso, algumas profissões assim, que parece que concentram mais um pouco, né, esse tipo de ocorrência, e a docência é uma delas. Então a gente precisa realmente se cuidar, perceber, né, muitas vezes a gente mesmo perceber na gente alguma coisa diferente, né? Isso aconteceu comigo, então já deixando aqui esse relato, teve uma certa vez que eu dirigindo sozinho, do nada, começou a me dar vontade de chorar,
eu falei, opa, alguma coisa está errada, sem nenhum motivo aparente. Então, automaticamente já procurei um psicólogo e tudo para começar a fazer terapia. Então, acho que a gente também precisa, né, cuidar da gente, além de tentar, né, procurar cuidar dos outros, mas também olhar para nós, aí é o autoconhecimento, né, saber como nós somos e, de repente, se tem alguma coisa diferente acontecendo, vamos procurar ajuda também, sem ter vergonha, sem ter preconceito de fazer isso, tá? Mais uma vez, obrigado, companheira, por toda a sua fala. Companheiro, só para lhe pontuar aqui. O senhor conhece uma técnica chamada, uma ferramenta chamada Agenda da Vida Extraordinária? Não, companheiro. Não? Não. A Agenda da Vida Extraordinária é você criar uma agenda. As pessoas estão sob pressão, sob forte pressão devido ao trabalho, algum trabalho para entregar, porque muitas vezes procrastinam no que é para ser feito. Aí o que eu faço? Eu crio a Agenda da Vida Extraordinária, já fiz isso com meus filhos, e aí eu coloco a dizer, de 8 às 9. Não, por exemplo, de 7 a 1h10, vou estar na escola. Quando chegar, tempo de descanso, tempo de videogame, tempo do celular, tempo de estudo. Tempo de ficar com o papai, tempo de ir para a academia. O nosso dia tem 24 horas, 10 a 12 a gente passa dormindo. Na verdade, tem pessoas que só passam 8, como é o meu caso. Mas a agenda da vida extraordinária é você, naquele dia, no dia anterior, você já saber o que você vai fazer no dia seguinte. E aí você falar isso para os seus alunos é dar, assim, uma perspectiva de como eles podem estar se reorganizando. Porque a vida ela não funciona sem um planejamento. Se eu não souber para onde eu estou indo, qualquer lugar vai me servir, como os livros falam. Então, se eu não tiver uma perspectiva, quando eu saio de casa para ir lá para a reunião dos lares, eu vou chegar na reunião porque eu tenho um objetivo para ir, um lugar para ir. Mas você sair de casa, ou você sair para o trabalho, sem saber nem o que você vai fazer no trabalho, sem perspectiva de nada, sem proatividade dentro do trabalho, você termina fracassando. Então, no dia anterior, faz a agenda da vida extraordinária para você desempenhar no dia seguinte, cria uma agenda bonitinha, tal hora, você percebe que você vai encontrar tempo para tudo. Que o tempo que a gente se agonia, não vai dar tempo, vai dar tempo. Nós temos tempo para tudo. É tanto que é bíblico. Aqui debaixo do sol tem tempo para tudo. Boa noite, companheiro Ivanildo, boa noite a todos. Companheira Heloísa, eu estava vendo aqui atentamente, mas minha pergunta era exatamente essa que o companheiro Jorge falou, entendeu? Porque você sabe que o Piauí é um dos estados do Nordeste que tem mais, né, morte dessa maneira, não é verdade? E a gente fica se perguntando, né, qual é o sinal que a gente pode ter, não é? Que as pessoas podem ter para a gente até se defender, né? Ou procurar entender as pessoas, né? E você falou muita coisa aqui que muitas coisas eu já faço. Essa minha agenda que você falou, esse nome é Agenda da Vida Extraordinária. Tá entendendo? Esse nome é bacana demais. Já até escrevi aqui. Muito isso que você está falando, eu estou escrevendo aqui, porque é muito interessante e eu gosto sempre de aprender as coisas, de ver as coisas. Lá, a minha família, eu tenho a minha esposa, que é minha companheira, tenho 2 filhas, né? Tá? E a gente procurou conversar com ela desde pequenininha, tá? Explicando como é que é a coisa, dizendo como é que faz, tal. Que eu vi você falando aí na sua casa, tal, direitinho. E eu achei isso aí muito importante, porque tem muita gente que não faz isso, né? Às vezes, as minhas filhas já adultas, e já no Laios, e quando tinha as festas do Laios, elas acompanhavam a gente. Aí muita gente dizia, achava interessante, mas, rapaz, por que que meus filhos não querem sair comigo e as filhas de vocês estão sempre com vocês? Isso é a convivência, né? O ensinamento, né?
Então, tudo que você falou aí, tá entendendo? Aquilo veio uma lembrança muito grande e um aprendizado para a gente. Tá? Quero só te agradecer por tudo e fiquei muito feliz, né? Cheguei atrasado, mas o importante é que eu estou lhe ouvindo aqui com os companheiros. Muito obrigado. Obrigada, companheiro José Gomes. A palavra está aberta aí para os companheiros que quiserem fazer uma pergunta à professora Heloísa, companheira Heloísa. Bem, companheira Heloísa, eu acho que os companheiros não... O que eu quero falar a respeito da sua palestra, belíssima palestra, que realmente não tem como a gente se tocar. Tocou aqui no meu coração. Eu também fui criado, minha mãe, meus pais não me ensinaram a dizer eu te amo, né? E isso acontece com as famílias, a maioria das famílias, eles são culpados por isso. Não me ensinaram, nem eu, nem meus irmãos, a falar sobre isso. E teve uma época, eu já morava em Teresina, que quando eu fui para Luzilândia, num momento assim, eu abracei minha mãe, beijei, sabe, chorei, disse para ela que amava, mas eu tinha um tabu muito grande nessa concepção de... Porque eles me ensinaram assim, né? De botar para sair, de pegar na mão, abraçar, mas com o tempo, eu venho amadurecendo, eu venho melhorando mais as minhas atitudes, a minha maneira de... Só tenho um pai hoje, com meus irmãos, com meu pai, mas foi assim, muito, muito difícil para mim, não porque eu não queria dizer para ele o quanto eu amava, o quanto eu gostava deles, mas é porque a gente foi criado e foi assim um tabu muito grande, entendeu? E a questão da família, da gente chegar, até eu sair de casa, a gente ainda tomava benção para dormir, para quando acordava, entendeu? E eu tenho só que agradecer aí, a sua palestra, foi tocante, com certeza tocou nos corações dos companheiros, e é gratificante, tá, companheira? Muito obrigado. Ana Célia, Ana Obrigada, Clélia. companheiro. Ana Clélia, a palavra está com você, companheira. Boa noite a todos. Muito feliz por estar, né, essa palestra sua, Heloísa, não é de admirar, porque você sempre tem essas palestras maravilhosas. Tudo que você falou aí é assim muito orientador para nós. Estou feliz. Você sempre se saindo maravilhosamente. Se for para falar de meus pais em dizer eu te amo, realmente eles não me disseram. Mas eu digo para os meus filhos hoje, e há 5 anos atrás, quando a minha mãe... Eu andei na terça-feira lá na casa dela, Terezinha, e ela, quando eu vinha saindo, ela disse assim, você já vai? Eu disse, já, mamãe, que eu já estou indo para Campo Maior. Aí ela sentou e disse, mas não vá, não. Aí eu voltei, me agachei nas pernas dela e disse, mãe, eu te amo. Aí ela virou, mais do que eu, não. E a semana passada, de sábado para domingo, eu sonhei com essa cena, só que ela sentada em outro lugar. Eu fiz isso numa terça, ela se internou na sexta, e com 13 dias ela faleceu. Então, eu tive um problema seríssimo por conta da meu afastamento, da nossa separação. E com 15 dias eu já estava internada na UTI e coloquei um marca-passo, porque a saudade era grande, muito grande mesmo. A separação foi demais. Mas é isso aí, Heloísa. Você me deixou assim ainda mais abrilhantada com suas palavras, viu? Maravilhosa. Boa noite a todos.
Estamos aqui em Campo Maior, viu? Um abraço em todos. Obrigada, companheira. A palavra está com o companheiro José Carlos. Companheiro José Carlos. Companheira Silvia. Boa noite a todos. Presente com essa pessoa incrível, Heloísia. Dou meus parabéns a você por ter dado uma volta por cima, né? Porque essa situação não é muito fácil de absorver e está hoje contando essa história, né? Ano passado, a melhor amiga da minha irmã fez esse ato. E minha irmã é psicóloga, inclusive ela tem especialização em suicídio. Porém, ela não conseguiu ver que a amiga dela, a melhor amiga, estava com esse problema. E ela chegou a chamar minha irmã para conversar, para fazer uma caminhada. Naquele momento, ela estava comigo no shopping, a minha irmã. E ela disse que não podia, né, porque estava no shopping. E aí passou o tempo, né? O tempo assim, horas. E aí um sobrinho ligou para minha irmã perguntando se ela tinha ido caminhar com a tia dele, porque ela tinha saído 4 horas da tarde, já era 8 horas e não tinha retornado. E aí a gente ficou achando estranho aquele horário que ela não costumava. E ela costumava fazer uma caminhada aqui na beira do rio, no Yacht Clube. E nesse dia ela não foi para a caminhada do Yacht Clube. Ela foi no sentido a Ponte da Primavera, que seria Marechal Castelo Branco. Lá, depois foi visto filmagem e ela olhou, subiu a ponte, desceu, tirou o tênis e caiu no Rio Puti. E quando esse sobrinho ligou, que a gente ficou assim, preocupada, eu disse, será que a Jesus fez alguma coisa com ela? Aí ela, porque a minha irmã disse, a Jesus, eu acho que ela está tão estranha. E aí a gente ficou com aquilo, tal. Quando a gente chegou em casa, a gente terminou indo na casa deles lá, e aí passou a noite, isso era uma quinta-feira, passou a sexta, passou o sábado, o corpo apareceu no domingo. E foi muito triste, a minha irmã até hoje sente uma tristeza muito grande, porque ela não chegou ela se culpou, tá entendendo? Assim, por não ter ido caminhar com ela naquele dia. Chorou muito, a gente sentiu muito. Até hoje a gente lembra do sorriso dela, que ela era uma pessoa alegre e ela estava doente. Em janeiro desse ano, eu tive uma situação bem difícil. E às vezes eu acho que a gente tem, eu não sei, vergonha, medo de falar sobre isso, né? Mas de dezembro para janeiro, a namorada do meu filho terminou com ele. E eles tinham amigos em comum. O que foi que essa moça fez? Chamou os amigos dele para ir para a casa dela e fez com que eles postassem na rede social que eles estavam na casa dela. E o meu filho não se segurou, achou que os amigos tinham traído ele, que ela estava fazendo aquilo ali, talvez para ficar com um dos amigos. Ele chegou em casa e colocou no grupo que ia se matar. Se cortou todo. E eu estava dentro de casa.
E eu não vi. De repente chega, ela liga para mim, ela, a ex-namorada. Dona Silvia, corra aí no quarto que o Levi está se matando. Olha meu desespero. Aí eu ainda fico, o quê? Né? Naquela situação. Ela corra que ele está se cortando todo, ele está se matando, ele já colocou nas redes sociais, os amigos todos estão sabendo que ele fez isso. Corri, quando eu abro a porta do quarto, ele não estava no quarto, ele estava lá no fundo, né? Lá no fundo do quintal, na área, estava com um amigo. E aí, com aquele desespero, então eu achei que era mentira, porque eu avistei ele. Mas eu não vi que o braço dele estava enfaixado nessa hora. Nessa hora, correu um amigo, que correu outro, tudo muito rápido. E, graças a Deus, eu estou aqui contando essa história. Ele cortou meio, assim, braço, dois cortes, ainda foi profundo. Eu chamei, os próprios amigos chamaram a polícia, chamaram o SAMU. Foi feito aquela coisa em minutos, sabe? Parece que foi tudo muito rápido. Os amigos se juntaram, aquela coisa toda. Eu sei que, de repente, estava cheio de gente, estava a polícia e estava a SAMU aqui. Fizeram o curativo aqui mesmo, tal. E aí foi aquele auê, por conta de um término de namoro, que também eu já vi muitos casos com essa situação. No dia seguinte, passado aquele alvoroço todo, de desespero e tudo mais, chamei o padrinho dele, que é médico, uns amigos, para conversar com ele, tal, e aí eu fui conversar com ele. A minha irmã disse, não fale com ele com calma. Às vezes é difícil essa calma. E aí eu sentei de frente para ele. E ele olhando para mim, eu olhando para ele, e aí eu disse, você tão novo, com 21 anos, tu tirar a tua vida por causa de um término de namoro. Quantas mulheres vão passar pela tua vida? Você bonito, você novo, tem um futuro enorme pela frente. E tu ia tirar a tua vida, e o que era que tu ia resolver? Ela ia seguir a vida, e você ia estar debaixo do chão. Lembrando, Levi, que você não ia se matar sozinho. Você ia acabar com a vida da sua mãe, porque eu não ia ter chão para segurar uma situação dessa. Ele se arrependeu, ele chorou, disse para mim que jamais iria fazer aquilo. Hoje, ele até brinca com essa situação. Ele diz, e eu ia morrer por causa daquela menina tão feia. Aí eu disse, olha o que era que tu ia fazer, né? Então, nessa situação, eu digo que, graças a Deus, eu estou aqui para contar uma história feliz, né? Mas nem sempre é assim. Agora, falar disso não é fácil, né? Porque você tem um problema dentro de casa e, às vezes, você não sabe o que é que pode acontecer. Às vezes eu tenho, assim, medo, meu Deus, se ele arranjar uma namorada depois e ela terminar também de novo, será que ele vai fazer de novo a mesma coisa? Hoje ele está, desde janeiro, que ele faz tratamento psicológico, né? Acompanhamento. Toda segunda-feira ele vai para a psicóloga. Graças a Deus, aparentemente,
tá tudo bem, né? Mas a gente fica sempre com um pé na frente e outro atrás, né, com a situação. Então, é isso. Essa situação, quando a gente conviveu com uma amiga nossa, foi muito triste mesmo. E ela, já essa amiga, tudo indica que foi porque ela gostava de uma outra mulher e ela nunca teve coragem de ir à frente. Então, tudo indica que ela fez isso por conta dessa situação. Então, é isso. Tudo que você falou aí são coisas que mexem muito com a gente, dá para a gente absorver bastante essa situação, ficar mais vigilante, mas é um vigilante com o olho aberto e um fechado, porque a gente nunca sabe e nem imagina o que passa na mente do ser humano, não é isso? Verdade, querida Então, é só Silvia. isso. Eu gostaria só de acolher aqui a Silvia e agradecer por você ter compartilhado um pouco da sua história, Sim. da sua dor. E só lhe falar o seguinte, na enfermagem, quando você vai salvar uma vida, são 3 minutos. São 3 minutos que você tem para salvar uma vida. Na nossa vida, para a gente salvar o outro, são alguns minutos do seu tempo com o outro. Você percebe que a todo momento a gente nos ensina a lição de sempre estar acolhendo a outra pessoa. Sempre temos a oportunidade de acolher. Então, eu fecho aqui minha fala com uma técnica chamada rapó. Todo mundo conhece o rapó, não conhece? Rapó é quando você, propositalmente, você acolhe outra pessoa de propósito. Você trata trata a outra pessoa tão bem de propósito. Quando eu saio de casa, eu incorporo a Heloísa Rapó. Eu sempre digo isso. A Heloísa Rapó nasceu. Eu digo que se alguém passar por mim, eu vou tratar aquela pessoa tão bem, mas tão bem, que a pessoa vai se sentir acolhida. E vocês talvez nem saibam, mas vocês talvez estejam salvando vidas que vocês nem sabem. Quando você acolhe o próximo. Quando você para escutar o próximo. Quando você passa a tratar bem, se aproximar, acolher. Talvez vocês façam isso e nem saibam. Então, quando você diz assim, filho, talvez foi da maneira como você encontrou de falar para ele, eu te amo, e falar tantas coisas, porque às vezes ele não queria escutar nada, porque ele já sabe do que ele fez, do que seu filho fez. Mas você precisava dizer, porque nossos filhos, eles precisam entender. Mas ele foi acolhido. Alguém saiu do lugar da sua casa para acolher seu filho naquele momento e era o que precisava, ele ser acolhido, porque quando você é acolhido, você salva. Você consegue ser salvo. Quando você é acolhido, você é salvo, porque alguém saiu da sua casa, ou do que estava fazendo, para poder... Quando seu filho mostrou as costas, né, na internet ou em algum outro lugar, alguém olhou e disse, eu vou já salvar fulano, e correu. E pôde acolher o seu filho. E pôde acolher o seu filho naquele momento e passou à vontade. Então, são 8 minutos que a gente tem para acolher do nosso tempo, as pessoas que precisam. Não existe uma única causa. Fulana partiu, talvez por isso, não foi. Ela adoeceu e talvez tenha escolhido. Mas eu não falo nem escolher, porque a pessoa doente, ela não está pensando normal, ela não está com pensamento sadio, ela já escolheu, porque ela está doente. Não existe uma única. Talvez ela ligou para sua irmã, né? Mas talvez tenha sido para se despedir, porque o pensamento já estava, o pensamento de desesperança já estava dentro da mente dela.
Então, sejam pessoas que fazem rapport. Saiam de casa, propositalmente eu vou tratar o outro tão bem. E você, no final do dia, você consegue dizer assim, poxa, mas meu dia foi tão feliz. Tudo que eu fiz perfeito. E você começa a ter dias assim, um após o outro. Eu prego isso aqui em casa. De pequenas coisas que a gente faz no nosso dia, que no final do dia nós imaginamos assim, pô, nosso dia, visitar uma amiga, ligar, se reunir com as amigas, sair, fazer uma viagem, estar próximo da família. São pequenas coisas ao longo do dia que vai tornando o nosso dia feliz. E você possa ter a percepção de autoconhecer-se que nesse dia você foi feliz. Porque a felicidade não é algo que dure muito tempo. São pequenos momentos durante o dia. E eu posso escolher ser feliz ou eu posso escolher afundar na dor. Eu não falei, mas a minha filha Kika Mal tem uma lei em homenagem a ela. Lei Maria Cecília, Lei de Prevenção e Pós-Venção. E por essa lei, e pela minha história de vida, e pela minha essência de ressignificar, que eu hoje estou na frente desse trabalho de valorização da vida aqui na minha cidade. Eu desejo boa noite a todos, uma noite abençoada, que a gente possa sempre ser melhor, que a gente possa sempre estar se acolhendo. Transforme os momentos da vida de vocês em felicidade. Boa Muito noite obrigada. a todos. Boa noite. Obrigado aí, companheira. Só para finalizar, em nome do nosso governador Elvis Padovani, queremos agradecer essa contribuição, essa palavra maravilhosa de acolhimento que a companheira Heloísia acabou de fazer. Eu deixo aqui a palavra para o nosso GLT, companheiro Jorge, para fazer as suas considerações finais. Muito obrigado, minha afilhada querida, minha companheira, que eu tenho uma maior admiração e carinho. Tá? Muito obrigado. Obrigada, companheiro. Gostaria, então, de agradecer ao companheiro Irã por ter proposto esse tema dessa palestra agora no Setembro Amarelo. Já gostaria de agradecer muito a companheira Heloísia por ter compartilhado um pouquinho também da sua história, daquilo que vem estudando, né, até para nos auxiliar. O companheiro Elvis, como ele falou no início, ele está num outro evento da APAI, então por isso ele precisou se ausentar, mas deixou aqui também os parabéns pela palestra. A companheira Linda, ela tentou entrar, ela ficou um pouquinho aqui na sala, mas saiu porque o sinal está muito instável lá em Novo Progresso, ela está em Novo Progresso. Então, mas também ela pediu que eu agradecesse aqui a você, né, pelas suas falas aqui também. Tá? E agradecer também a presença de todos os companheiros e companheiras que ficaram aqui até esse momento, aqueles que também compartilharam um pouco da sua história, né? E dos outros que não compartilharam, mas eu sei que muito do que foi falado aqui tocou a todos e que a gente sai daqui, com certeza, melhores do que nós entramos, mais atentos, né, ao próximo, a nós, né, aos nossos filhos, à nossa família. Então, muito obrigado, companheira Heloísia, mais uma vez, e uma boa noite a todos os companheiros e companheiras.